Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem, tranquilo? Felipe Tonino aqui falando mais uma vez. Vamos trazer o estudo de mercado para você que está aí do outro lado da telinha, aguardando um mega conteúdo para poder entender as melhores regiões, os melhores pontos, como é que vai ali, como é que funciona essa tal visão institucional. Então, sem mais delongas, aperte os cintos porque a gente vai para o gráfico, meu amigo, mostrar que o pau está quebrando. Essa semana está sendo maravilhosa para todos os alunos, também para mim, né? Com certeza. Então, vamos embora. Lembra daquela liquidez que eu comentei com vocês a respeito desse movimento do Ibov? Olha lá essa estrutura, tá? Presta bastante atenção no que eu estou te falando aqui para você entender como é que funciona a visão institucional do movimento. Liquidez que nós temos que o mercado, logicamente, né, não ia ultrapassar isso aqui, porque amanhã é feriado, não vai ter negociação, enfim. Mas fique atento porque é exatamente isso que eu quero que vocês entendam, que vai acontecer com mais detalhes. Eu vou falar no mini índice, existe esse breaker block, existe a região de order block aqui também. Existe também esse equal high aqui, ó, olha só. Isso aqui pode passar despercebido, né? Que de fato é uma região também de liquidez. Então, a gente tem que ficar atento a esses pontos e, logicamente, no mini índice eu vou entrar com mais detalhes para poder falar para vocês o que é que vai acontecer, tá? É bem provável que no próximo dia de pregão a gente vai ter uma movimentação capturando aqui esses topos e, consequentemente, jogando o preço para um outro lugar, né? Transportando para um outro ponto, que aí ele vem ou ele faz um movimento como esse para continuar alta e reverter e mitigar algum ponto para poder mitigar toda essa região para poder impulsionar lá para cima. Então a gente tem que estar atento, na verdade, diante dos fatos. Esse aqui, inclusive, é um breaker block que eu tinha comentado com os alunos também já há algum tempo, inclusive foi tema de aula, tá? Para poder mostrar como é que funciona. E essa é uma visão que eu já venho passando já há alguns dias, né? Uma visão literalmente institucional. Vou falar com mais detalhes, inclusive rolou 3 traders hoje no mini índice, que eu vou comentar e vou pontuar, inclusive, alguns alunos, tá? Eu vou começar a trazer aqui a galera que pegou trade, né? Vou pontuar ali, pô, fulano de tal. Na verdade, eu sempre trago, né? O aluno que pegou o trade e compartilhou na comunidade. Porque assim, a gente tem a comunidade e você pode pegar o trade, compartilhar seu racional, fazer, formular ali a racionalidade do trade e aí trocar ideia. Pô, é muito massa quando você não está só nessa jornada. É importante, a comunidade é top. Inclusive, um dos alunos, acho que foi o Heraldo, se eu não me engano, pontuou lá, cara, isso, a necessidade de, às vezes, você tá sozinho, sabe? As pessoas, quando você vai falar, isso aí é coisa furada, não sei o que tal, aí você não entende, né? E acaba que você tá sozinho ali, cara, e você meio que, poxa, não consegue desenvolver, não absorve bacana ali, porque as pessoas que te rodeiam, de fato, não estão compreendendo o que você está fazendo, às vezes quer, sabe aquela expressão joga terra? Né? O pessoal quer jogar terra ali no que você está estudando, tal, uma coisa ou outra. Então, você está numa comunidade, é imprescindível para você crescer. Aliás, estimular a tua vontade de se manter conectado e estudando. Então, isso é importantíssimo, galera. Você não sabe o quanto que isso pesa. Eu, particularmente, nunca participei de uma comunidade, nunca tive. É por isso que eu e o Jade, por exemplo, ele sabe disso, que é importante, inclusive ajudou bastante ele no desenvolvimento dele. Então, é importante a gente entender que a gente quer entregar aquilo que a gente não teve também. E isso poxa, é bacana. Beleza? Eu vou falar daqui a pouquinho. O dólar, galera, a possibilidade do dólar, eu tinha até comentado, né, com os alunos, que isso aqui seria bem interessante nessa região de order block, só que ele não retorna, né? Ele não retorna e acaba que ele não chega nesse ponto para poder retestar. Porém, olha só que interessante. O dólar começa a agir, cara, com a liquidez gigante, né? Já preenchendo esse ponto e uma liquidez gigante ele já começa a deixar para os próximos movimentos. E aí você vai ficar atento, né? Essa movimentação. Eu só apagar isso aqui, porque de fato ele muda o caráter dessa estrutura, tá? Aqui a gente percebe que é uma região que já está acima
aquele ponto 50%. Então ele já muda o caráter. A gente pode até identificar esse ponto como mudança, de fato, tá? Dessa estrutura menor. E a gente pode identificar isso aqui como uma liquidez que o dólar está trabalhando, tá certo? Deixa eu só modificar aqui essa liquidez de certinho. E aí nós temos esse ponto aqui, ó, do underblock, tá? Que é que a gente vai trabalhar nos próximos dias. Exatamente esse ponto. Deixa eu só organizar direitinho aqui para poder deixar vocês antenados, tá? E aí, chegou dentro daquela região, aguarda uma confirmaçãozinha nos 5 minutos, perdão, no 1 minuto. Vou até fazer menorzinho, eu deixo assim porque às vezes tem gente que está no mobile e não entende, né? Então, aguarda essa confirmaçãozinha aqui lá embaixo, tá? Inclusive porque essa estrutura é uma estrutura que tende a estar trabalhando acima dessa liquidez aqui. Inclusive, foi até um movimento assim no índice, tá? Um movimento bem parecido no índice, e aí vocês fiquem atentos em relação a isso. Ah, ele pode perder fundo aqui porque ele pode buscar um movimento de terceira captura. Entendeu? De toda forma, a gente não vai pegar essa captura porque a gente vai guardar uma confirmação no tempo gráfico menor. Entenderam? A malícia do gato, Félix? Aqui o cara tem que estar mais ligeiro do que a coceira de um caco, meu irmão. Vamos embora. Já no mini índice, vamos lá? Olha só o mini índice. Olha um monte de coisa, né? Tá anotado ali porque hoje o dia foi de várias oportunidades, galera. Hoje o dia foi de oportunidade. O preço, o mercado, ele abre lá em cima, nesse order block. Aluno já, meu irmão, correu, ó, pegou um tradezinho aqui, nesse modelinho aqui, ó. Pegou 500 pontos, já tiveram outros que já conduziram um pouco mais, ó, rolou 1000 pontos. Esse foi o primeiro trade de risk entry. E como a justificativa desse ponto? Qual foi a justificativa, Felipe? Essa liquidez. Eu marquei para vocês aqui, ó, inclusive, ó, o order block lá, ó. Tá vendo? Olha o order block, ó, refinando esse order block, ele aqui, ó. Tá vendo aí? Então, o refinamento do order block foi esse. Abriu lá em cima, nesse ponto, capturou toda essa estrutura e jogou o preço para baixo, meu irmão. Olha que top, né? Esse foi o primeiro trade. Deu uma oportunidade de risco, ó. Foi aqui, ó. Pá. Né? Um risk entry. Depois teve um segundo trade num tempo gráfico menor. Perdeu aqui, ó. Rompeu essa estrutura, mudou o caráter dessa... Fez um choque interno. Fez um choque interno aqui, ó. Olha só que doideira. O que é que acontece? Como foi o esquema? Retornou para retestar essa região de oferta. No 1 minuto. Quem foi que pegou esse trade aqui? Acho que foi o Caio. O Caio pegou aqui, meu amigo. Sangue nos olhos, viu? Pegou o trade aqui, ó. Foi embora. Beleza? Não voltou para retestar, porque não rompeu o fundo, ó. Se tivesse retestado, a gente estava posicionado aqui, não ao vivo. Esse foi o primeiro trade. Trade número 1. Number 1. Esse aqui foi o 1. O trade número 2 foi isso aqui, ó. Juliana. Juliana, minha amiga. Olha aí, ó. Juliana pegou aqui, ó. Viu que aqui era um movimento de liquidez. Isso aqui foi o quê? Captura de liquidez. Aí ela pegou na malandragem aqui, viu? Feelingzinho top. Qual foi? Aí o esquema dela. Perdeu aqui, ó. Minor Boys. Muda o caráter aqui, ó. Choquezinho aqui nesse fundo. Olha que bacana. Choque interno. Buscou o quê? Esse order block. Entrou vendida. Vendeu até aqui, ó. Até essa base, ó. Top demais. Tradezinho de quanto para quanto? 5,71 para 1. Beleza. O que foi que aconteceu? Olha só. Vou apagar isso aqui. O preço quebra, né? Lá embaixo. Quebra mais uma vez aqui, ó. E aí, quando ele quebra lá embaixo, não tem força mais, cara. Olha como é top você viu ao vivo, né? Não tem força para perder fundo. Fundo forte, topo fraco. Fundo forte, topo fraco. E aí gera a liquidez aqui necessária, confirmando aqui essa mudança de caráter interna. Tá? Aqui, ó. Compra aqui nesse ponto. Tá bom? Alvo onde? Alvo lá na base. Alvo aqui, ó.
justamente capturando essa liquidez. Vou até apagar essa outra aqui, que não deixa de ser liquidez também, mas vou deixar aqui essa aqui como uma linha de tendência. E é o que o povo faz, né? O povo, a galera não opera isso. Aí que foi que eu fiz? Entrei aqui comprado, saí aqui, 470 pontos, exatamente aqui, ó. O stop estava um pouquinho aqui dessa região. Pontei de 10 para 1. Aí eu peguei e fiz o quê? Entrei vendido aqui, ó. Quando começou a me pagar aqui 170 pontos e tal, eu trouxe para o break-even. Queria o alvo lá embaixo, porque a expectativa era a mitigação desse novo range, né? Que estava aqui, ó. Estabelecer esse range, peguei um RIS 500, que é onde é que eu queria sair? Queria sair na região de desconto, nesse order block. Aí não andou, o mercado não desenvolveu, acabei saindo no 0 a 0. Mas foram várias oportunidades. Felipe, o que é que você espera então aí para o movimento, tá, do... Qual o próximo movimento? Cara, tá simples, tá? Muito simples. Vou apagar aqui agora para não confundir a cabeça de vocês. Vou dar uma limpada aqui. Uma limpada nesse ponto. Deixa eu falar para vocês o seguinte. Ó. E o SMC, né, cara? Eu tava até falando para os alunos. Como é incrível, né? O SMC ele é top demais. Perfeito. É uma leitura que você harmonizando direitinho, você acaba tendo uma percepção melhor do que você está fazendo. Você acaba, de fato, tendo essa percepção. E aí, o que é que a gente tem, galera? Preste atenção. O fluxo ainda é... Preste atenção que ele ainda é comprador. Ele tende a romper esse topo. Ó. Até porque, lembra lá do Equal High, lá do... O Equal High do Ibov, que é esse aqui, ó. Ele tende a romper lá em cima, então tem que ficar atento. Principalmente por conta disso, ó. Esse range aqui, ó. Ó. Esse range aqui, ó. Que não precificou na região de desconto. Capturou a liquidez dessa estrutura, ó. E foi embora. Felipe, mas ele não mudou o caráter aqui, não? Cara, se a gente for levar em consideração do range anterior, a gente considera essa captura de liquidez, esse movimento como mudança de caráter. Ele pode voltar daqui também, Felipe? Pode, pô. Para poder precificar aquela região de desconto? Pode. Então a gente tem que estar atento. Esse movimento é um movimento muito mais inclinado do que um movimento de mitigação. Então, automaticamente, você tem que entender que esse order block onde está parado, onde o preço está parado, entendeu? É um order block que ele está servindo muito mais de liquidez do que outra coisa. Então, o que é que a gente vai ficar atento aqui na sexta-feira, né? Sexta ou segunda? Sexta-feira, acho que é sexta-feira. Você vai ter que ficar atento nessa mínima e nessa máxima. Por quê? Porque aí a gente vai ter o nosso buy side e nosso sell side, né? Para poder trabalhar dentro desse ponto. Até então, tudo que está rolando aqui, ó, é subestrutura. Então tem que ficar de olho. Então vamos aguardar, né? Vamos deixar esse próximo dia aí para poder decidir, ver como é que o mercado vai voltar. Se vai voltar um pouco mais agitado ou não. Então, tá muito mais claro para o dólar do que para o mini índice. Beleza, gente? Então é isso. Fique com Deus. Até a próxima. E não se esqueça. Venha para a comunidade, meu irmão, que o bicho está pegando, viu? E aguarde que tem muita novidade vindo por aí. Então é isso. Valeu. Fui!